Amém? Bom dia, podem sentar. Obrigado aos músicos. Ficamos por aqui hoje. Só algumas notícias breves antes de começarmos. Trouxe já algumas fotografias da igreja em Angola que queria mostrar. Amém. Eles receberam algumas mensagens da Voz de Deus e que os irmãos da América também ajudaram a mandar para lá. E podemos ver aqui a congregação e a infraestrutura que eles têm lá. Eles têm aqui uma projeção. Parece ser um espaço até bastante grande. Temos aqui mais algumas imagens em que eles vão passando. Aqui estão os irmãos, depois vai ter as irmãs agora a seguir, e eles estão a mostrar os livros que já receberam e são livros que nós temos aí que lhes foram enviados da Voz de Deus. Não está a funcionar. Não sei porquê. São algumas imagens da congregação onde depois vamos visitar. Estas imagens foram mandadas semana passada por e-mail. Está lá um irmão já da América, aquele irmão que trabalha nas plataformas. Ele está lá a tentar preparar uma impressora para eles poderem imprimir as nossas mensagens. E quando eu for, planeio levar alguns livros de cada uma das nossas mensagens. Se eles não tiverem capacidade de impressão, pelo menos ficam com um exemplar ou dois de cada, e depois podem tirar fotocópia se quiserem, qualquer coisa. Nós estamos também a trabalhar na possibilidade de ter as mensagens também nos telemóveis e nos tablets, gratuitamente, sem precisar de internet. A pessoa pode ir logo lá e ler, e a Bíblia também. Estamos a trabalhar nisso, a ver se quando nós formos, quando eu for com o irmão Franco, vamos ver se isso já está implementado. Temos algumas mensagens agora também. Em princípio, a Bíblia em português fica pronta na próxima semana. Pronto, ok. Portanto, estará no nosso site, junto com as mensagens, creio eu. Sim, mas depois tem que se pôr no novo Message Hub, que ainda demora. Em princípio, na próxima semana, toda a Bíblia fica Ok. pronta em português. Pronto. E depois as pessoas podem, se tiverem um smartphone, um tablet, podem ler sem precisar de internet, sem gastar dinheiro. Podem ler logo a Bíblia, pesquisar, ler a mensagem, tudo isso. Estamos a trabalhar nesse projeto também. Temos também algumas mensagens quase prestes a serem publicadas. Cristo é o mistério de Deus revelado. Fazer um serviço para Deus tem de ser a vontade de Deus, provando a sua palavra. São mensagens importantes que esperamos tê-las prontas em breve, para também levar já para Angola um exemplar ou dois de cada. Esta semana estive a tratar das cartas de convite e houve uns problemas, mas os irmãos parecem ser pessoas que aceitam a correção, aceitam que as coisas precisam de ser mudadas, não são irmãos de cabeça dura, nem teimosos. Eles, parece que dá para trabalhar bem com eles. Vamos ver como é que as coisas correm. Provavelmente lá disseram-lhes isto está bom e cá disseram isto não está bom. E nós temos que obedecer aos de cá, porque é aqui que se vai entregar as coisas. E, portanto, esperamos que corra tudo, ainda falta algum tempo, esperamos que corra tudo da melhor forma possível. Vamos ler em Josué capítulo 13 e vamos ler o versículo 7 e 8. O meu tema hoje é a geração do mundo vindouro. Josué fica a seguir aos 5 livros
de Moisés. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué. Josué é o general que levou realmente o povo do deserto para a terra prometida. Foi ele quem fez esse processo. Josué, capítulo 3, vamos ler o versículo 7 e o 8. Amém? Estamos juntos? Amém. E diz assim: E o Senhor disse a Josué: Este dia começarei a engrandecer-te perante os olhos de todo o Israel, para que saibam que assim como fui com Moisés, assim serei contigo. Versículo 8. Tu, pois, ordenarás aos sacerdotes que levam a arca do concerto, dizendo: Quando vierdes até à borda das águas do Jordão, parareis no Jordão. Amém? Vamos orar? Senhor Jesus Cristo, nós agradecemos agora, Pai, por estarmos na Tua casa, agradecemos o privilégio que nos é dado neste momento, Senhor. Pedimos agora a direção do serviço, pedimos agora que Tu manifestes o Teu poder, a Tua palavra nos corações agora, que abençoes, Senhor, a cada um dos que aqui estão, que foram corajosos, Pai, e agora santifica-nos neste momento, abençoa-nos, e que a Tua palavra, Senhor, tenha um efeito em nós, desejado, e que a Tua palavra produza o desejado. Nós pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Podem sentar. O meu tema hoje é a geração do mundo vindouro, geração do mundo que está para vir, geração desse mundo futuro. Nós sabemos que esta terra não ficará assim, como nós a conhecemos, depois da segunda vinda de Cristo. Haverá algumas alterações que têm de ser feitas. Porque, da mesma forma que nós temos de voltar aos pais apostólicos, à mesma fé, da mesma maneira o mundo terá de voltar ao início. O mundo terá de voltar ao Éden outra vez. E a descrição que está no Éden é bastante diferente do mundo que nós vemos hoje. Porquê? Porque Satanás teve 6.000 anos para fazer o seu Éden. E o Éden de Satanás é o mundo como hoje o conhecemos. Esse é o plano aos olhos de Satanás que é perfeito. É o mundo como ele está agora. Ele teve todo esse tempo a preparar o mundo como ele queria. Deus lhe permitiu, ele teve todas as ferramentas, o ser humano caiu, e ele teve tudo o que ele precisava para começar a construir o mundo degradado a cada dia. E conseguiu. E o profeta diz que ele teve um sucesso maravilhoso. O profeta coloca estas palavras. Satanás teve um sucesso maravilhoso naquilo que ele fez. Porque ele conseguiu perverter praticamente todo o mundo e toda a raça humana. Praticamente toda. E da mesma forma que Deus teve a Bíblia fala em 6 dias a preparar o Éden, e nós sabemos que um dia para Deus é como 1000 anos, portanto nós podemos chamar a esse tempo 6.000 anos que Deus esteve ali para preparar o Éden. E a partir daí, a partir do Éden, houve a queda do homem, houve o pecado original, e a partir daí Satanás teve também 6.000 anos a preparar a terra. E agora vai chegar a um ponto em que Deus vai dizer basta, em que esse cálice das abominações vai chegar ao fim, em que o último vai entrar, e depois algo vai acontecer, amém? Algo vai acontecer. E nós somos, muito provavelmente, da maneira como o mundo está, nós somos aqueles que vamos ver o rapto. Da maneira como as coisas estão a acontecer, o tempo que já passou, desde a abertura dos selos, desde a palavra aberta, o tempo que já passou, nós podemos criar aqui um paralelo e dizer que nós sabemos que o profeta foi como Moisés que nos tirou das denominações, desse Egito da igreja. E nós temos andado há algum tempo agora no deserto. Mas Josué, o Espírito Santo, nos levaria à terra prometida.
Amém? Então nós estamos a chegar a um ponto em que está a ficar na altura. Eu dizia aqui no outro dia que se ainda faltar entrar 1 milhão, o rapto ainda vai demorar bastante tempo. Mas nós vemos que isso não está a acontecer. Nós vemos no mundo inteiro, são cada vez menos. Aliás, são mais os que saem do que os que entram, não é? Cada vez mais o povo se desliga, cada vez mais os governos afundam os países em corrupção e miséria. Cada vez mais os políticos não sabem o que fazer, cada vez mais os médicos são menos para as enfermidades que existem, para as pessoas enfermas que existem no mundo. Cada vez mais os medicamentos escasseiam. E tudo isso está a levar apenas o mundo ao que o profeta fala e a Bíblia fala, das dores de parto. O mundo cada vez geme mais porque sabe que vem aí algo diferente, vem algo novo. E da mesma forma que, já estou a avançar um bocado no tema e não queria fazer isso, mas da mesma forma que a morte é dolorosa para nós, a vida também é dolorosa. O parto é uma coisa difícil, o profeta diz que chama-lhe uma confusão. Mas é necessário que isso aconteça para que surja vida. Foi assim que ficou definido lá desde o Éden. Então, desde quando surge vida, há problemas, há dor, há angústia. E o mundo está assim, está em dores de parto. Porque vem aí algo diferente. Vem aí algo novo. Amém? Deuteronômio capítulo 31, Moisés está a falar e diz: esforçai-vos, animai-vos, não temais, nem vos espanteis diante deles, os que estavam lá na terra prometida, porque o Senhor vosso Deus é o que vai convosco. Não vos deixará, nem vos desamparará. Chamou Moisés a Josué e disse-lhe, aos olhos de todo o povo: esforça-te, anima-te, porque com este povo entrarás na terra que o Senhor jurou a teus pais lhes dar, e tu os farás herdá-la. O Senhor, pois, é aquele que vai adiante de ti. Ele será contigo. Não te deixará, nem te desamparará. Não temas, nem te espantes. Ora, há aqui uma situação importante. É que ele chama Josué e ele diz: com esta geração, com este povo, tu vais entrar na terra prometida. Os outros, a outra geração ficou no deserto. Porquê? Por causa da desobediência, por causa da incredulidade, por causa do paganismo, por causa da murmuração. Eles ficaram. E esta geração nova é que ia entrar na terra prometida. E apesar de o Senhor jurar aos pais deles lhes dar, eles é que entraram. Essa nova geração é que entrou. E dessa geração, só Josué e Caleb é que estiveram lá no Egito. Todos os outros já eram novos, já tinham nascido no deserto. Já era uma nova geração. Ninguém te susterá diante de ti todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te, tem bom ânimo, porque tu farás este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhes daria. Nós vemos no capítulo 3, lemos no início, Deus a dizer isto, mas perante a congregação. Eu vou fazer isto aos olhos da congregação. Mas primeiro a comissão foi dada ao próprio Josué. Primeiro no capítulo 1 é-lhe dito: como fui com Moisés, assim serei contigo. E depois no capítulo 3, como fui com Moisés, assim serei contigo, para que aos olhos da congregação eles saibam que é assim. Eles saibam que eu estou contigo. Amém? Na mensagem Israel e Igreja. Então, quando Josué chegou ao fim, Josué assumiu, ao fim do deserto, ele assumiu o lugar de Moisés. Josué sempre esteve no acampamento.
Ele e Caleb foram os únicos dois que começaram lá no princípio, que foram também. Agora toda a geração morreu por causa da incredulidade. Deus começou uma nova geração. Ele começou com Josué como líder, ele e Caleb. E hoje nós sabemos que a geração anterior teve um profeta aqui na terra. A nossa geração já não teve. Mas Josué sempre esteve aqui. Amém? O Espírito Santo sempre esteve desde o início nesta travessia. Amém? E nós estamos a chegar àquele ponto em que aos nossos olhos, Josué será glorificado. O Espírito Santo, Cristo, será glorificado na sua vinda. E nos levará para a terra prometida. E estamos a chegar a esse ponto. Estamos mesmo no ponto em que Moisés está a passar para Josué e estamos prestes a atravessar o Jordão. Estamos a chegar a esse dia. Estamos-nos a aproximar desse ponto cada vez mais. Não, o profeta já foi e já trouxe boas novas daquela terra. Amém? Ele foi na frente, ele trouxe aquele cacho de uvas quando ele foi para lá da cortina do templo. Ele já nos trouxe, já nos disse que o inimigo não tem poder nenhum e ele já falou daquela terra que mana leite e mel na abertura dos selos. Amém? Nós já sabemos o que nos espera, nós já esperamos essa nova terra, nós somos então a geração da terra prometida e estamos cada vez mais próximos. E Josué sempre esteve aqui, sempre esteve presente. Amém? Falou o Senhor a Moisés nas campinas dos Moabitas, junto ao Jordão de Jericó, dizendo: fala aos filhos de Israel, diz-lhes: quando houveres passado o Jordão para a terra de Canaã, lançareis fora todos os moradores da terra diante de vós, destruireis as suas figuras, destruireis as imagens de fundição, desfareis os seus altos, tomareis a terra em possessão e nela habitareis, porquanto vos tenho dado esta terra para possuí-la. E por sortes herdareis a terra segundo as vossas famílias. Aos muitos a herança multiplicareis, aos poucos a herança diminuireis. Onde a sorte sair alguém, ali a terá, segundo as tribos de vossos pais, tomareis as heranças. Amém. Então, nós temos agora uma herança que nos está proposta. Nós temos agora algo que nos está prometido. E como é que o vamos receber? Vamos receber o que pertencia aos nossos pais. Vamos receber a fé dos pais. Vamos receber o Evangelho dos pais. Vamos receber a promessa que foi dada lá no tempo de Paulo, no tempo de Pedro, no tempo de Cristo. Vamos receber essas promessas. Amém? É assim que a herança nos será dada. Exatamente como eles a tinham, as mesmas obras, o mesmo Evangelho, a mesma verdade, vamos ter hoje. Aleluia. É assim que vamos entrar na terra prometida. Amém? É assim que vamos receber. Amém? Já pensou no que eles fizeram naqueles anos, durante o deserto? Deus abençoou-os, eles tiveram as suas famílias, boas colheitas, prosperaram, claro que sim, mas ainda assim eles não chegaram à bênção. Eles ainda não estavam na terra prometida. Mas um dia eles foram para a terra prometida. Porquê? Porque surgiu uma nova geração. Amém? Houve uma geração que teve um profeta, que viu aquilo tudo, mas são cada vez menos hoje. Uma nova geração verá a terra prometida. Uma nova geração entrará na terra prometida. Deus quis que fosse assim. Deus quis fazer um paralelo. E nós não nos importamos nada. Amém? Deus enviou-os a quem? À nova geração para a terra prometida. E hoje é igual. Eles prosperaram, viram grandes maravilhas lá no Mar Vermelho, lá no Egito. Eles saíram da denominação, mas durante o deserto surgiu uma nova geração para entrar na terra prometida. E hoje é um paralelo dessa altura. Veio o profeta, libertou-os do Egito, da denominação, do Egito do mundo, trouxe novamente a santificação para o povo de Deus, essa santificação que se estava a perder,
conforme os anos avançavam, os anos 20, os anos 30, os anos 40, os anos 50, e a santificação a sair das igrejas. Mas um profeta se levantou e colocou o povo de Deus no lugar certo. E a santificação manteve-se na igreja e foi acrescentada ainda mais ainda. Amém? E operou grandes milagres nesse Egito. E levou o povo por esse mar vermelho da passagem da denominação para a noiva, da igreja para a noiva. Amém? Mas surgiu uma nova geração. Eles ainda não estavam na terra prometida. Assim, repara, no nascimento de uma semente, a semente velha tem de morrer antes da nova poder nascer. Amém? Eu lembro-me, fiz umas experiências quando andava na escola primária, toda a gente já deve ter feito isto. Então põe-se uma semente de feijão no meio de algodão, molha-se, põe-se ao sol, e o que é que acontece? Aquilo começa a definhar, fica castanho, apodrece e sai a vida. Amém? É assim que funciona. Amém? Assim, por isso, a morte é difícil em qualquer altura. Assim, é doloroso, é angustiante. O nascimento também, porque você está a trazer vida ao mundo e é doloroso. Então, não é estranho o profeta dizer que a morte é doloroso e que é angustiante? Não, não é. A morte supostamente é dolorosa e é angustiante para nós. A única diferença é que nós só temos uma diferença em relação ao mundo. É que nós não somos como eles sem esperança. Os que estão sem esperança têm uma dor. Nós, com a morte, quando perdemos alguém querido, temos uma dor. Amém? Temos um luto, temos uma dor. A única diferença é que nós não temos dor como os que não têm esperança. Porque nós sabemos, temos uma esperança. Mas ainda assim, a morte é dolorosa, é angustiante. Ao mesmo tempo, o nascimento também é. Porquê? Porque Deus definiu, depois do Éden, que trazer vida ao mundo seria doloroso. Mas quando a vida sai, há alegria. Jesus disse que a sua palavra era uma semente que um semeador saiu a semear. Mas lembre-se, a semente apenas está a trazer uma nova vida quando morre. É por isso que foi tão difícil para aqueles fariseus entender o nosso Senhor Jesus Cristo. Porque eles estavam debaixo da lei. E a lei serve para tirar a vida. Amém? A graça serve para dar a vida. Amém? Então, foi difícil para os fariseus entender como é que alguém se poderia entregar a si mesmo pelos outros. Porquê? Porque eles estavam habituados àquela política de olho por olho, dente por dente, de cobrar aquilo que foi tirado, de cobrar pelos erros. E de repente então surge alguém que lhes mostra algo mais, que lhes mostra que importava que alguém fosse um sacrifício pelo povo e que mostrasse amor. E eles não entendiam isto. Esta linguagem era estranha para eles. Agora acontece que ele agora vem e diz: mas se te pedirem para correr uma milha, vai e corre outra. Se te pedirem a camisa, dá-lhes o resto, dá-lhes o casaco inteiro. Amém? Se te derem uma bofetada, dá-lhes a outra face. Amém? Isto era agora uma diferença. Porquê? Porque com isso vem a graça. Amém? Com isso muda o modelo. Muda o quadro. E eles não estavam habituados a isso. Eles estavam debaixo de uma lei. E a lei serve para castigar e punir aqueles que erram. Mas não foi assim que Deus aprove para nós. E essa lei era a palavra de Deus em forma de semente. Então, aquela lei estava ali por um propósito,
Porquê? Porque é doloroso trazer vida. A lei estava ali para que eles, fariseus, pudessem castigar o Messias. Porque ele cumpriu toda a lei. Ele só falhou duas coisas. Fez-se como Deus e não cumpriu o sábado. Porque ele era o Senhor do sábado. Certo? E a lei estava ali para que eles pudessem levar aquele homem, Deus feito carne, às autoridades e o crucificassem. A lei estava ali para que fosse doloroso. Porquê? Porque antes de vir a vida, é doloroso. E quando essa dor atingiu o máximo e ele expirou no madeiro, a graça tomou posse. Amém? E a lei estava ali, era a palavra em forma de semente. E essa semente apodreceu e deu lugar à palavra. Amém? Mas quando a palavra se fez carne, tornou-se não lei, mas graça. Agora, a graça e a lei não podem existir ao mesmo tempo. Porque a graça está tão acima da lei que a lei nem entra no quadro. E por isso era tão difícil para os fariseus morrer para a lei deles, para que a graça pudesse nascer. Mas tem de ser. As duas leis não podem existir ao mesmo tempo. O profeta Paulo aqui está a dizer que uma mulher não pode casar novamente. Isto é Romanos capítulo 7, salvo erro. Não pode casar novamente até que o seu primeiro marido esteja morto. Ele diz, se separarem, fiquem assim. Se a mulher se separar e casa com outro, será chamada adúltera, diz Romanos. Ela não pode casar novamente enquanto o seu primeiro marido está vivo. Diz Paulo, se ele não está, ela está livre. Em nenhuma circunstância, ela deve permanecer solteira enquanto o seu primeiro marido estiver vivo. E se ela cometer tal pecado, será chamada de adúltera. Estou a falar no natural agora, para tipificar com o espiritual. Se esta mulher cometer tal pecado, ela está marcada como adúltera, se ela tiver dois maridos vivos ao mesmo tempo. Então, por isso é que é importante pensar antes de casar. Porquê? Porque se não for a coisa certa, podemos ficar sós o resto da vida. Porque enquanto o marido está vivo, ela não pode casar outra vez. Certo? Assim é a igreja. Quando ela tenta misturar credo e denominação com a palavra de Deus. Ela não pode estar casada com uma denominação e ser a noiva de Cristo ao mesmo tempo. Ela tem de estar morta para um ou para o outro. A lei diz assim aqui. Há muitas leis na palavra de Deus e essa é a sua lei. Paulo a falar a mesma coisa aqui. Ela não pode estar casada com uma igreja de credo mundano e ser a noiva de Cristo. Um é o contrário do outro. E o profeta nesta mensagem vai mais longe e diz, nós não podemos chamar-nos cristãos e estar casados com o mundo. Um não se liga ao outro. Amém? Então há que haver uma morte do mundo para que a vida nasça em nós. Porque nós não podemos estar casados ao mesmo tempo, ou nós não podemos nascer de novo com o mundo em nós, certo? Faz sentido? Amém? Não podemos. Porquê? Porque não se liga, não há concórdia. Esta mensagem é tão especial que uma vez ouvi, uns irmãos estavam a comentar esta mensagem, a união invisível da noiva. Ele estava a falar estas coisas e as pessoas estavam a entender porque é que ele estava a falar isto. As pessoas estavam a entender onde é que ele queria chegar. E eles fizeram uma reunião e disseram, a partir de hoje o irmão Branham não prega mais aqui. Eles disseram isso. 25 de novembro de 1965. No dia seguinte, ou passado uns dias, ele pregou
nas asas de uma pomba branca e amenizou a coisa. Ele continuou a falar estas coisas, mas a forma como ele disse foi diferente. E eles olharam para aquilo como foi um testemunho, ele falou daquele animal que representava a dor, o problema que ele tinha de estômago, e que o animal estava morto, que o inimigo estava morto. Ele fala das pombas, ele fala do cordeiro, do leão e do corvo e da pomba, faz aqueles paralelos nessa mensagem. E eles então acharam, se calhar, pronto, foi um testemunho, tudo bem, pronto, ficamos por aqui. Mas esta mensagem, União Invisível da Noiva, despoletou muito problema, muita intriga, muita acusação, muita raiva. Porquê? Por ser importante, por chamar à correção. Amém? Mensagem paradoxo. Josué aqui, vamos voltar então a Josué, é um livro de redenção do Velho Testamento. Porque a redenção tem duas partes, ou seja, é sair de e entrar. É morrer para um sítio e nascer noutro. Amém? São necessárias duas partes para fazer a redenção, sair e entrar. Moisés representou a lei que os tirou do Egito. E por outro lado, Josué representou a graça que os levou à terra prometida. De certa forma, a lei e a graça foram dois aspectos diferentes do mandamento de Deus. Então, o que o profeta está a dizer aqui é que quando Deus está lá no monte, nos 40 dias que Moisés lá esteve e deu a lei, e durante o êxodo do Levítico nós vemos a lei a chegar, o que o profeta está a dizer é que, de certa forma, ali estava contida tanto a lei como a graça. Ali estava contida tanto a lei como a redenção. Mas como é que isso é possível quando parece que Cristo fez uma revolução enorme, quando até parece que Cristo às vezes ia contra a própria palavra, e os fariseus insurgiam-se logo contra o que ele fazia, contra o que ele dizia? Como é que é possível isto? Porquê? Porque a lei é essa semente. A lei era essa semente que teve que cair à terra e morrer. Mas o que é que estava lá dentro? Estava a vida, estava a graça. Agora, aos olhos dos fariseus legalistas, eles não viam graça naquilo. Eles só viam juízo, eles só viam regras, eles só viam regulamentos. Mas Isaías já dizia que para eles é regra sobre regra, preceito sobre preceito, mandamento sobre mandamento, para que tropecem e caiam para trás e não cheguem ao conhecimento da verdade. Amém? Mas o que é que está lá contido? É vida, é graça. E eles é que não conseguiam ver. E o profeta está a dizer que são necessárias duas partes. Deus não faria uma lei incompleta. Por isso é que nós temos toda a certeza que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Amém? É por causa disso, porque mesmo que aos nossos olhos nós não consigamos ver, Ele está lá. Eu estive a traduzir ontem um panfleto, que o pastor falou aqui na sexta-feira, e dizia, o panfleto é para ir à África, e dizia lá assim, se não conseguir, é aquilo que o profeta dizia muitas vezes, se não conseguir ver Jesus Cristo na Bíblia toda, o problema não é da Bíblia. E depois tinha lá assim, Gênesis, ele era a semente da mulher. Jesus era a semente da mulher. E depois em Êxodo, ele era um profeta como eu. E depois tinha cada um dos livros da Bíblia e tinha lá uma referência que levava a Cristo. E todos os livros do Velho Testamento têm lá alguma coisa que leva a Cristo. E eles só estão a chamar a atenção. E depois a seguir tem uma série de profissões, arqueólogo, joalheiro, e uma dessas profissões, uma dessas atividades, representa uma das características de Cristo. E depois dizia, por exemplo, para a florista, ele é a rosa de Sarão. Algo que liga com cada uma dessas atividades. Amém?
E lá estava todos os livros da Bíblia, Gênesis, Levítico, Novo Testamento, até Apocalipse, e algo que representava Cristo. Agora, nós podíamos não ver, os fariseus podiam não ver, mas isso não quer dizer que é Deus que está errado. Isso não quer dizer que é Cristo que está mal. Isso não quer dizer que é a lei que não presta. Não, quer dizer é que os nossos olhos, se calhar, que ainda não se abriram para ver o plano de Deus em toda a sua plenitude. Amém? Porque o plano de Deus é mesmo assim, é imenso. E é preciso uma revelação gradual para os nossos olhos se abrirem. Porque é demasiado imenso para qualquer um de nós sequer tentar captar. Amém? Em Romanos capítulo 8, Paulo diz: porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Eu ouço dizer, nunca passei por isso, mas eu ouço dizer que uma mãe passa por uma grande dor e quando tem um filho, passado uns meses já está pronto para ter outro. Porque a alegria de ter um filho suplanta a dor que ela passou momentânea. Amém? Mas durante os 9 meses, há uma tensão que se vai criando, porque aproxima-se o tempo do parto. Isso cria uma tensão, e o parto é doloroso, mas depois passa. Por causa da alegria da vida. Disseram-me, eu nunca passei por isso. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. É o que Paulo está aqui a dizer. Há uma tensão, porque nós passamos pelas aflições deste tempo presente, mas sabemos que em nós está-se a criar uma tensão, uma expectação, porque nós sabemos que o tempo da redenção está próximo. Amém? Em nós está o selo da redenção. Em nós está o selo, selados até o dia da redenção. O Espírito Santo vem e coloca sobre nós um selo que ninguém tem o direito de abrir, a não ser o proprietário. Amém? Porque sabemos que toda a criatura geme e está juntamente com dores de parto até agora. Não só ela, mas nós mesmo, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a redenção do nosso corpo. Amém? Então nós temos o selo da redenção que cria em nós essa expectação, essa tensão. E nós sentimos a pressão que o mundo está a tentar fazer sobre nós. E estamos numa altura em que Satanás está a atirar com tudo sobre nós. Mas nós estamos a chegar ao ponto em que vamos, porque temos as primícias do Espírito, vamos passar por algo que nunca ninguém passou. Nós somos, lembre-se, a geração da Terra Prometida, amém? Muito provavelmente, da maneira como isto está, não deve demorar muito. Amém? Ora, continuação da mensagem de há pouco. Aqueles sacerdotes fariseus cegos não conseguiam ver que aquela era a palavra manifestada. Porque eles tinham-se envolvido num sacerdócio e num sistema. Então o problema não era a lei, o problema era o sistema que foi criado. Amém? E o velho sistema tinha de sair. Não foi a Bíblia que deixou de ter validade, foi o sistema que tinha que morrer. Amém? Era a palavra, mas o que tinha sido prometido tinha sido cumprido. O Velho Testamento prepara o Messias. O Velho Testamento prepara Cristo. E quando Cristo vem, o sistema era tal que quase ninguém o conheceu. Quase ninguém o reconheceu. Chamavam-lhe profeta, chamavam-lhe Elias, chamavam-lhe Jeremias. Lembra-se quando Jesus pergunta: o que é que os homens dizem que eu sou? Eles não disseram: os homens dizem que tu és o Cristo. Eles podiam ter essa revelação, mas eles não diziam: os homens dizem que tu és o Cristo. Não, ninguém dizia isso.
Chamavam-lhe um profeta, andavam atrás dos milagres, mas como Cristo, poucos o reconheciam. Amém? Era a palavra, mas o que tinha sido prometido tinha sido cumprido. Então, se é cumprido, tem de apodrecer. É a casca. A semente continuou. Então, Cristo representava essa morte da lei e o nascimento da graça, quando Ele foi à cruz. Amém? Moisés não podia ter trazido a mensagem de Noé. Nem Jesus podia ter trazido a mensagem de Noé, porque era de outra era. E a velha semente estava certa, mas serviu o seu propósito, tinha morrido e desaparecido. A transformação do velho para o novo, onde estava a vida, era isso que preocupava as pessoas, o que ainda as preocupa hoje. A transformação, a passagem do Velho Testamento para um Novo Testamento. E isso, apesar de todo o Velho Testamento estar certo, pertencia a outra era. Agora era diferente. E o que é que aconteceu? Aconteceu que o sistema teve de morrer. Mas nós não estamos a construir uma parede, como começamos com a mensagem de Lutero, ou numa linha reta, ou numa mensagem pentecostal. Estamos a virar esquinas, estamos a construir um edifício. A palavra de Deus é a planta. Toda a gente consegue andar numa linha reta, mas é necessário um pedreiro para fazer uma esquina. É necessário o poder de Deus para fazer isso. É necessário alguém ungido do céu para ser enviado a fazer isso. Tem de ser. Em todas as eras. E na era dos profetas, a palavra de Deus vem por esses profetas e eles fazem essas esquinas, essas reformas, essas novas mensagens. Amém? Eles fazem essa diferença. Mas os edificadores queriam construir uma parede. E os edificadores, no tempo de Jesus, eram os fariseus. Porquê? Porque eles tinham a lei, eles eram ministros, eles eram sacerdotes, eles tinham um papel que diziam que eles eram sacerdotes. Eles queriam continuar a construir a parede. E com o profeta aconteceu que alguns queriam continuar lá com o tempo dele. E queriam continuar e já não é para ir à igreja porque só o profeta é que pode pregar e coisas desse género. Mas o que é que acontece? Acontece que estamos no tempo de virar esquinas. Estamos no tempo de construir um edifício inteiro. Não é só uma parede. Então, há que continuar a crescer. Há que continuar a construir o edifício. Porque só com o edifício completo é que lá chegamos. Amém? Assim, quando todos estes fizeram este grande grupo de organização, os velhos guerreiros, foi chamado assim, Deus deixou-os ficar lá até que todos eles morreram. Então, nós temos aqui o que o profeta chama uma organização no tempo de Moisés. Então, nós temos alguns que saíram, passaram pelo Mar Vermelho e criaram a organização chamada os Velhos Guerreiros. E o que é que Deus fez? Deus deixou-os ficar lá até que todos morreram. Depois Ele começou com a nova geração, debaixo da liderança de Josué, que creu na palavra e Ele levou-os à terra prometida. Moisés atravessou o Mar Vermelho, o inimigo ficou morto atrás deles. Nós temos muita consideração por isso, mas ainda não é isso, não chega. Amém? Não chega. Nós olhamos para o tempo do profeta, temos muita consideração por esse tempo, olhamos bastante para esse tempo, temos muita consideração pelas pessoas que passaram por esse tempo, mas a promessa ainda não está aqui, certo? Ainda não estamos lá. Mas está a chegar uma nova geração agora. E esta geração, esta nova geração, é que é a tal que chega lá. Amém? Essa é que é a geração que chega lá.
nas eras da igreja o profeta diz: nós fisicamente viemos ao mundo, mas nós espiritualmente não o vamos deixar. Não. Nós vamos levar alguma coisa connosco. Então era melhor termos muito cuidado agora para ver se levamos algo que nos vai colocar corretamente perante Deus. Então, o que é que vamos levar connosco? Vamos levar o nosso caráter. Irmão, é isso que nós vamos levar connosco. Agora, que tipo de caráter é que você vai levar consigo? Será como Ele, como Cristo, cujo caráter foi moldado pelo sofrimento na fornalha de fogo da aflição? Ou será a moleza deste povo de Laodiceia sem caráter? Depende de cada um de nós. Então, parece que para nós levarmos um caráter que nos coloque corretamente perante Deus, nós temos de passar pela fornalha da aflição. Mas é isso. Jesus, que tinha aquele caráter, teve de ser moldado pela aflição porque ele passou. Para quê? Para o tornar, para o moldar ali, no Jesus de Nazaré, um caráter próprio para ser o Cristo. Um caráter próprio para passar pela morte e morte de cruz. Amém? E é esse tipo de caráter que faz com que este plano se cumpra. Morte para que a semente dê vida. Amém? E é este tipo de caráter que hoje se espera que cada um dos filhos e filhas de Deus tenha. Um caráter que os faça morrer para o mundo, para que a vida dentro deles, essa semente, brote. Porque o profeta diz que em Gênesis, pelo que a Escritura diz, ele traz isto, que as trevas estavam sobre a face da terra e estava tudo debaixo de água. E ele diz que a semente já lá estava. E bastou que a luz do sol atingisse a terra, as águas começassem a secar e essa semente que já lá estava começou a dar vida, começou a produzir. E ele diz que a terra no início foi assim. E é a mesma coisa connosco. Que apesar a nossa alma estar envolta em trevas desde a nascença, se a luz atravessa essas trevas, o que acontece é que a semente dá vida. A semente que está lá dentro surge, brota. Amém? E é essa semente que tem de ser moldada depois. É esse caráter que tem de ser moldado cada vez mais à imagem do caráter de Cristo. E o que a Escritura diz? Depende de cada um de nós, porque naquele dia cada qual levará a sua carga. E vamos olhar para esta Escritura por um momento agora. Gálatas capítulo 6 diz: Irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, encaminhai o tal com o espírito de mansidão, olhando por ti mesmo para que não sejas também tentado. Levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Porque se alguém cuida ser alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Mas prove cada um a sua própria obra e terá glória em si mesmo e não noutro, porque cada qual levará a sua própria carga. Então, foi desta Escritura que o profeta foi buscar aquela afirmação. E o que é que nós vemos aqui? É que esta carga tem alguma coisa a ver com os erros que nós cometemos e a correção que nós levamos. Vamos continuar. A palavra carga vem de porcion, do grego, e diz: carga significa um fardo, seja de transporte, pode ser a carga de um navio, mas também significa as obrigações que Cristo coloca sobre os seus seguidores, e até usa a metáfora do fardo, quando fez o contraste com os preceitos dos fariseus.
cuja observação era demasiado opressiva. A Escritura está em Mateus 11, ele diz: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos por esse jugo, e eu vos aliviarei. E o que é que Jesus diz? Eu tiro esse fardo, eu tiro esse jugo de vocês. Tomai sobre vós agora o meu jugo, e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Agora, Jesus faz aqui uma comparação com o que estes fariseus colocavam sobre as pessoas. E ele até diz que eles faziam isso e nem tocavam nesse fardo com um dedo. Ou seja, eles obrigavam as pessoas a uma certa vida, a determinadas leis, e eles não as cumpriam. E agora ele diz: mas eu tiro esse jugo e coloco o meu sobre vós, que é suave e leve. E agora o que é que isto significa? Vamos continuar. Em Mateus 23. Jesus falou à multidão e aos discípulos, dizendo: na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e os fariseus. Observai e praticai tudo o que disserem. Ouvi a lei. Mas não procedais em conformidade com as suas obras. Mas é melhor não olhar para a vida que eles levam, porque dizem e não praticam. Atam fardos pesados e difíceis de suportar, põem aos ombros dos homens. Eles, porém, nem com o dedo querem movê-los, e fazem todas as obras a fim de serem vistos. Ou seja, no coração, em casa, não eram aquilo que falavam. Versículo 5 de Gálatas: cada qual levará a sua própria carga. E uma outra tradução eu fui ver e diz: cada um de nós é responsável pela sua própria conduta. Ora, esta carga que nós estamos aqui a ver não é mais do que o nosso caráter. Esta carga, cada um leva a sua cruz, ou o meu jugo é suave, é simplesmente assumir o caráter de Cristo. E isso está ligado, se olharmos para o princípio deste capítulo, está ligado com os nossos erros e a correção por que nós passamos. Por outras palavras, o que esta Escritura está a dizer é que o nosso caráter deve ser moldado pelos erros por que passamos, pelas correções que sofremos. Amém? Mas cada um de nós é responsável por esse caráter. E é esse caráter que nós vamos levar a Cristo. É esse caráter, porque vamos ter, é a única coisa que vamos tirar daqui, que vamos levar, e é esse caráter, é por esse caráter e pelos espíritos que deixamos moldar esse caráter, que nós vamos responder um dia. Amém? Então, todas estas escrituras que nós lemos estão a levar-nos não a um fardo, a um jugo, as leis que Deus coloca em nós. Não é isso. Não é isso. A vida para Cristo nos chama não são leis nem regras. É uma vida, é Cristo que vem e vive, se nós deixarmos que Ele molde o nosso caráter. Amém? Porque Ele gosta de ser convidado. Ele não gosta de entrar à força. Amém? Ele gosta de ser convidado a entrar. Estas escrituras que nós vemos, por isso é que o jugo de Jesus é manso e suave. Porquê? Porque não é uma carga que Ele impõe, é uma vida que Ele quer viver. Amém? Vamos ver o tipo de pessoa que Ele era. Vamos olhar para o caráter dele. Veja o ministério dele. E como Ele operou lá, Ele opera agora. Se eu lhe dissesse que tinha o espírito de algum mecânico famoso, você esperava que eu soubesse qual era o problema com o seu carro se eu olhasse para ele. Se eu lhe dissesse que o Espírito de Cristo está em mim, eu devia comportar-me como Jesus. Você deve comportar-se como Jesus. O seu caráter e conduta devem ser moldados dessa forma. E esse é o jugo de Jesus. E o Espírito Santo molda essa conduta quando ele entra em si. Quando realmente nasceu de novo do Espírito de Deus. Amém? Então, se nós queremos ser moldados à imagem de Deus e queremos ter um caráter que nos coloque corretamente perante Deus, a única coisa que nós temos de fazer é dobrar o nosso joelho. Mais nada. Amém?
Nós não temos que fazer obra nenhuma, nós não temos que fazer esforço nenhum, nós não temos que levar carga nenhuma. O que a Bíblia está a falar é nós largarmos tudo. Morrer, esse velho marido tem que morrer. Amém? E Ele faz a obra em nós. Que Deus nos ajude. Não vamos ser atrevidos e ignorantes acerca das coisas. Vamos ter um comportamento como filhos de Deus. Uma filha de Deus não sai aqui e vive em bares, nem pinta a cara, nem corta o cabelo, nem se comporta como uma prostituta. Comportem-se como filhas de Deus. Você é uma filha do Rei, está certo? Os filhos de Deus não saem aqui, nem pegam na Bíblia e dizem, os dias dos milagres já passaram. Por outras palavras, isto não presta para hoje. Esse tipo de coisas, eles defendem tudo o que Deus diz. Nós podemos ser peregrinos e estrangeiros e estranhos, mas somos filhos e filhas do Rei. Amém? Levantem os ombros, vivam como homens e mulheres devem viver. Amém? Em João, Jesus diz, na verdade vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Aqui está. Mais uma vez, o paralelo. Amém? Mais uma vez, o paralelo. Mas quem crê no Jesus de hoje, quem está a ser moldado hoje, quem leva o fardo de Jesus hoje, tem a vida eterna. Amém? Por isso vos disse que morrereis em vossos pecados. Porque se não quererdes que eu sou o Cristo, morrereis em vossos pecados. Independentemente da lei que seguiu. Independentemente do fardo que deixou levar sobre si. Amém? Independentemente de tudo isso. A palavra é o mais importante. Não tentemos a Cristo como alguns deles também tentaram e pereceram pelas serpentes. Amém? Lembra-se? As serpentes ardentes do deserto que os feriam e só olhando para a serpente na cruz, que foi lá posta numa cruz, na estaca, só aí é que eles tinham vida. Amém? Lembramos-nos disso. Não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Alguns murmuraram e disseram, nós somos tão santos como tu, acenderam todos um incenso e morreram todos. Amém? Ora, tudo isto lhes sobreveio como figuras. E estão escritas para aviso nosso. Para quem já são chegados os fins dos séculos. Amém? Para nós, para aqueles que já estão no tempo do fim. Aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe, não caia. Amém? Isto é um aviso para aqueles que receberam a mensagem e acham que já estão, que já estão no sítio certo, que não precisam de fazer mais nada, que acham que já conhecem tudo. Isto é um aviso para esses. Porque eles achavam a mesma coisa e uns morreram por serpentes, outros morreram com incenso, outros morreram por causa do destruidor, outros morreram porque a terra se abriu. Deus teve de fazer uma nova geração para a promessa, lá e hoje. Amém? Não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que a possais suportar. Amém? E nós gostamos muito desta Escritura, mas nem sempre olhamos para o contexto dela. A tentação, não virá a tentação, porquê? Porque nós, a cada dia que passa, seremos mais tentados, mais provados. Amém? Essa Escritura vem imediatamente depois de dizer, olhe lá, quem acha que está de pé não caia. Amém? O contexto daquela Escritura aplica-se aos dias de hoje.
atenção a nós que já estamos no fim dos séculos. Amém? Moisés, no seu nascimento, Deus escolheu. E a sua vida foi muito difícil de viver. Porque ele é um homem, ele quer viver de certa forma. E o Espírito de Deus guia de outra forma. Que decisões tolas, aparentemente, que ele teria tomado. Quando tinha um pé no trono para ser herdeiro do mundo e depois escolheu o outro lado para se tornar fugitivo. Mentalmente seria uma coisa tola. Mas vemos aqui uma grande lição. Que homens que seguem o Espírito são loucos para o mundo porque são de outro reino. São guiados de outra forma. São guiados pelo Espírito. Agora, Moisés, sendo chamado e comissionado, ele falhou a sua comissão ao tentar fazer isso da forma que ele pensava que era melhor. Ele recebeu uma comissão e tentou ser legislador pelas próprias mãos. Matou um egípcio e depois chega à beira de dois que estavam em conflito e disse: ei, tenham calma, vocês são irmãos. E eles: olha, agora vamos morrer nós? E o que é que ele fez? Teve que fugir. Esteve 40 anos no deserto. Por isso ensina-nos mais uma vez que não podemos tomar aquilo que achamos melhor ou aquilo que o homem acha que é melhor. Nós temos de tomar a forma que Deus disse que é melhor. Amém? Por isso, seguir a palavra do Senhor é sempre o melhor. Fazer da forma que Deus disse. Apesar de Moisés ter falhado para com ele, para com Deus, e ter feito o que era errado, ainda assim Deus manteve o seu conserto. Mas vemos aqui que Deus, apesar de todas as falhas que Moisés cometeu, ele ainda tinha a sua mão sobre ele. Ele ainda o controlava, ele ainda o guiava. E que consolação deve ter sido para Josué quando ele ouviu Deus dizer: como fui com Moisés, assim serei contigo. Amém? E que consolo deve ser para nós. Nós sabermos que depois de todo este tempo no deserto, estamos na altura de Josué tomar controle. Estamos na altura de Josué nos levar para a terra prometida. Amém? Que consolo deve ser quando nós vemos o que Moisés fez, quando nós vemos o que o profeta da hora fez, as maravilhas que operou, e parece que temos estado no deserto. E estivemos. Mas está na hora, estava cada vez mais no tempo de Josué nos levar para a terra prometida. E Josué sempre esteve aqui. Josué sempre esteve no acampamento. Mas está a chegar o dia em que ele vai assumir o controle. E como Deus foi com Moisés, também é com Josué. Amém? Reparem Caleb aqui. As pessoas tinham voltado, os espias da terra prometida. Eles estavam em Cades Barneia. Eles tinham visto a mão de Deus. Tinham passado por muitas provas. Uma bela imagem da igreja, do Evangelho completo. Há aqui um paralelo com os nossos dias. Muitos deles tinham ficado desmotivados e perturbados. Mas isso não tira a coisa verdadeira. Amém? Isso não deita abaixo a igreja de Deus vivo. Fique firme. Não salte nem corra sem saber o que está a fazer. Volte para a palavra. Volte para Cristo. Amém? E hoje estamos a viver estes dias em que provavelmente a nossa vontade até seria largar tudo e fugir. Mas Deus diz, o profeta diz: faça o que fizer, fique na palavra. Faça o que fizer, fique na palavra. Não vá sem saber o que fazer. Amém? Fique na palavra. E a palavra nos guiará em toda a justiça. Amém? Porque a palavra está a fazer uma obra em nós para nos colocar corretamente à imagem de Deus. Para, chegando à presença de Deus, nós estarmos corretos. Amém? Volte para a palavra. Volte para Cristo. Amém? Vamos ficar de pé. Senhor Jesus Cristo, nós queremos agora agradecer-te, Pai, por esta manhã, Senhor, em que nós recebemos um pouco da Tua palavra, Pai. Senhor, pedimos agora a nossa oração que Tu possas
moldar o nosso coração a cada dia. Nós gostaríamos de ser melhores do que somos. Nós gostaríamos de fazer coisas melhores para o Teu reino do que aquelas que fazemos. Nós gostaríamos de fazer mais, mas, acima de tudo, nós queremos pedir-te essa comissão, Pai. Nós queremos pedir-te que Tu nos moldes, Senhor, mais à Tua imagem. Que cada um de nós, Senhor, saiba para onde vai, saiba aquilo que está a fazer, saiba que Tu nos tens destinado para coisas grandes e firmes. Que cada um de nós tenha a certeza dos passos que está a fazer e do caminho que está a seguir. Senhor, nós agradecemos-te, Pai, por realmente o Teu jugo ser suave e o Teu fardo ser leve. Por nós vermos, Pai, que coisas que nunca tínhamos tido força para mudar, quando nós largamos tudo e deixamos que Tu faças a Tua obra em nós, essas coisas difíceis, de um momento para o outro, são tiradas de nós. E nós agradecemos neste momento por Tu confiares em nós e por nos teres chamado para este caminho que faz de nós filhos e filhas. Senhor, agradecemos pela Tua grande bondade e misericórdia para conosco. Senhor, sabemos, Pai, que o caminho é difícil. Nenhum homem poderia passar por estas provas. Nenhum homem sem o Espírito de Deus poderia ficar firme nos dias de hoje. Mas nós agradecemos-te, Pai, por Tu manteres a Tua mão sobre nós, por nos guiares na vereda da justiça e por nunca nos abandonares, Pai. É a nossa oração agora, Senhor. Confiamos, Pai, que abençoarás os nossos passos, os nossos projetos, aquilo por que passamos a cada dia, Senhor. Entregamos todas as coisas em Tuas mãos, as nossas decisões, as nossas provas, as nossas viagens, o nosso rumo, o nosso caminho, as nossas compras. Pedimos, Senhor, que Tu possas guiar a cada um, Senhor. Tu possas mostrar-te, Senhor, em poder na vida de cada um, Pai. É a nossa oração, Senhor. Pedimos agora estas coisas para a Tua honra, para a Tua glória, Senhor. Queremos, Senhor, que Tu Te manifestarás a cada dia, Senhor. Tu continuarás a moldar-nos mais e mais à Tua imagem, a esse caráter de Cristo, Pai. É isso que nós buscamos, é isso que nós queremos, é isso que nós procuramos a cada dia, Senhor. Oramos, Senhor, agora para que Tu manifestes, Senhor, a Tua obra em nós e que nós possamos a cada dia ser mais e mais servos Teus, proveitosos para a Tua obra. Dá-nos, Senhor, essa coragem, Pai, para fazer a Tua obra, para seguir o Teu caminho, para largar tudo por amor de Ti, Senhor. Instrui-nos naquilo que devemos fazer, no caminho em que devemos andar, para que nenhum de nós se desvie, para que nenhum de nós ceda perante a pressão do inimigo, Senhor. Queremos, Pai, entregar o resto do serviço nas Tuas mãos esta semana, Pai, e tudo aquilo, Senhor, que teremos de fazer. Confiamos, Pai, que Tu, Senhor, nunca nos abandonarás, porque vemos, Senhor, a Tua obra maravilhosa que Tens feito, Pai. Confiamos, Senhor, em nome de Jesus Cristo, nós queremos orar, Pai, nesta manhã. Amém.